Santo Deus e Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo, eu te agradeço mais uma vez o privilégio de poder estar aqui para compartilhar um pouco daquilo que tu tens me mostrado, que eu tenho vivido e que tem me enriquecido abundantemente. Obrigado por esse privilégio e que o Espírito Santo possa realmente transitar livremente aqui, para que a tua mensagem e para que esse reino possa realmente ser expandido. Em nome do teu Filho amado. Amém. Bom dia a todo mundo. Tem sido realmente um privilégio para mim poder ter sido solicitado pela apóstola para compartilhar algumas coisas com todo mundo. Isso faz com que a gente se aprofunde cada vez mais, né? E especificamente nesse domingo, eu queria compartilhar algumas coisas que, sendo o tema que me foi dado, mas que tem sido mais atual do que nunca na minha vida. Mesmo com esse longo tempo que eu tenho na igreja, eu já comentei com vocês aqui, são quase 60 anos vivendo na igreja desde criancinha, desde a época do Vitória, né? Desde meu pequenininho, que vai fazer 6 anos ainda, eu tenho lembranças disso, do mesmo jeito que ele tem lembranças também, porque ele diz o seguinte: oba, vamos na igreja. Ele realmente, ele é um dos dias preferidos dele. Ele vem na igreja e vem pronto, e ele vindo para cá, ele me falou assim: se a gente tivesse saído mais cedo, a gente teria chegado mais cedo já na igreja. Eu falei, mas não tem ninguém ainda. Mas vamos lá. Pessoal, da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre física, matemática, química, que o universo é governado por leis, que a gravidade não falha, que a luz viaja a uma velocidade constante, os planetas seguem órbitas precisas, constantes físicas são ajustadas com uma precisão absurda. E a gente chegou à conclusão, eu cheguei à conclusão, que Deus não é física, mas Ele é o autor dessas leis todas. E para corroborar isso, em Colossenses 1,17, nele todas as coisas subsistem, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. E o apóstolo João começou o evangelho de forma extraordinária, quando ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o Logos, ou seja, o verbo, se fez carne. Ou seja, a inteligência que sustenta tudo isso entrou na história. Mas aqui a gente começa, ok, para quê? Qual o propósito de tudo isso? E às vezes a gente automaticamente fala para a expansão do reino, para que, enfim, uma série de motivos para que Deus tenha mandado o Filho dele, tenha se feito carne, para que pudesse habitar na gente. Mas acho que a gente podia falar um pouquinho sobre algumas coisas aqui. Primeiro, revelar quem é Deus, né? Antes de Cristo, Deus era conhecido parcialmente. Em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito é quem o revelou. Então, a gente tem o primeiro motivo aqui, porque Jesus se fez carne. Em João 14,9, quem me vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, o Logos se fez carne para revelar o Pai. Restaurar o homem caído, o pecado separou o homem de Deus. Romanos 5, o homem perdeu. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então ele veio realmente para restaurar isso, para trazer essa comunhão, para trazer pureza e para trazer o alinhamento com Deus. Cristo veio para a restauração nesta relação. Em Lucas 19 também, versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Derrotar o pecado e a morte, terceiro ponto,
Sim. O Logos veio para enfrentar diretamente o problema do pecado. Em 1 João 3,15, ele se manifestou para tirar os pecados. Em Hebreus a gente vê também, no capítulo 2, versículo 14, para destruir aquele que tem o poder da morte. Ou seja, a cruz então não foi um acidente. Ele morreu para destruir isso, com a ressurreição dele. Reconciliar o homem com Deus, em 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19, e o Deus que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, ele se fez carne para reabrir o acesso ao Pai. E isso é simbolizado com o véu rasgado. Restaurar a imagem de Deus no homem. O homem foi criado à imagem de Deus, Gênesis 1, 26. Mas o pecado deformou essa idade. Lembra que a gente conversou várias vezes, todo mundo sabe da relação que existia com Deus no paraíso onde eles estavam. Onde Deus andava e falava, Adão, onde você está? Essa relação, ela se desfez com o pecado. Em Romanos 8, 29, para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, a imagem de Cristo, a imagem perfeita. Aqui a gente entra em outro ponto que também, da inauguração do reino de Deus, né? Jesus veio para anunciar e inaugurar o reino. Em Marcos 1,15, o reino de Deus está próximo. O Logos trouxe o governo de Deus para dentro da história humana. E o sétimo ponto, não o último, mas o sétimo ponto aqui que eu queria comentar, quando Jesus ressuscita, ele culmina com a habitação de Deus no homem, e ele dá o Espírito Santo. Em João 16, versículo 7, convém que eu vá, para que o Consolador venha. Agora o Espírito Santo continua a obra de Cristo dentro de nós. Então, para a gente fazer um resumo desse primeiro momento, Jesus veio realmente para revelar o Pai, para salvar o homem, para derrotar o pecado e a morte, para reconciliar o homem com Deus, para restaurar a imagem divina do homem, para inaugurar o reino, para enviar o Espírito Santo. E tem uma frase que resume isso, que eu coloquei aqui, onde João em 10:10, ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ou seja, o Logos se fez carne para restaurar a vida que Deus sempre quis para o homem. E aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre o reino de Deus, ou seja, todos os pontos que Jesus Cristo veio e que habitou entre a gente, que virou carne como a gente, para que ele pudesse desenvolver tudo isso dentro da gente. E eu vejo a igreja, né? A igreja é uma organização e ela tem processos e esses processos são um relógio, né? Eu vejo por aqui mesmo. A gente vê hoje ele está com essa blusa polo amarela, mas a gente vê o Maurício é impressionante, ele é polivalente, né? Ou seja, quando você começa a observar, ou ele vem, ou ele pede os dízimos, ou ele ministra sobre isso, mas ele tem uma capacidade de serviço também que me chama muita atenção. Quando termina o culto, a primeira coisa que ele vem, e é um processo, ele faz tudo igualzinho, tudo direitinho, né? Ele vem com a bolachinha, traz para o apóstolo aqui, depois você vê, cadê o Maurício? Aí você vê ele passando com um saco de lixo, e todo mundo assim, e o Roberto também vem ministrar sobre o dízimo e está sempre pronto na ceia. Ou seja, a igreja funciona como uma empresa. Ela tem processos, ela não pode gastar mais do que ela arrecada. Esse vídeo aqui que a gente está transmitindo ao vivo e mesmo depois os replays, as pessoas vêm, assistem isso. Ou seja, é uma organização que é muito mais complexa, por menor que seja, do que a gente pode imaginar. E você tem, na expansão do reino, você pode financiar o reino, você pode fazer serviços, você pode liderar, enfim,
N funções que cabem a uma empresa ou a algum lugar específico onde é ministrada a palavra de Deus para que o Espírito possa falar e tocar com as pessoas. Mas quando a gente começa a entender isso, e a gente começa a entender que foi meu caso específico, de quando o homem caiu, pecou, se distanciou de Deus, se afastou de Deus, a comunhão já não era a mesma. Isso não foi só uma questão espiritual e moral, mas o reino de Deus realmente começa quando o homem começa a entender que ele começa dentro dele. Porque seria talvez muito mecânico e não sincero e não de coração que o Maurício fizesse, que o Roberto fizesse, todo mundo que trabalha, a apóstola, a pastora, simplesmente coisas mecânicas. Mas elas são movidas pela transformação de dentro da pessoa. Quando você tem Lucas 17, 21, o reino de Deus está dentro de vós. Isso significa que ele começa não em estruturas, não em igreja. Isto é consequência da transformação de dentro do homem. Ele não simplesmente existe apenas em sistemas nem em territórios. Ele começa realmente na modificação e na metamorfose, na transformação do homem. Primeiro Deus governa o coração e depois isso se manifesta na vida externa, que é o que a gente vê. E o problema central do homem, é uma coisa que a gente vai falar depois também, mas a apóstola disse, ou seja, nós somos admiráveis a capacidade que a gente tem. Vocês têm convicção disso? A convicção de que nós somos seres admiráveis e da complexidade que existe, até porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a gente tem talvez, não, mas com certeza, a ferramenta mais importante desse corpo que foi criado por Deus, a semelhança dele, que é a nossa mente. E é aonde o homem caiu. Aonde o homem se desconecta com Deus. Após a queda, o problema não foi apenas moral, foi mental e espiritual. Em Romanos 8, 7, a mente carnal é inimiga de Deus. Ou seja, a mente humana naturalmente resiste a Deus. Ela busca autonomia, ela busca controle. E quando a mente busca autonomia e busca controle, ela não tem nem autonomia e nem controle. E isso começa de uma forma ou de outra gerar coisas dentro da tua mente, quando você não está ligado no espírito, e nós vamos falar um pouco disso, onde você começa a entrar num modo de defesa, a sua mente começa a querer se defender, ela mente para você, você começa a ficar ansioso, isso começa a se manifestar no teu corpo, como a apóstola sempre fala, né? Os picos de cortisol, e aquilo vai trazendo descargas hormonais para dentro de você, que você começa uma transformação para o lado ao contrário. Ou seja, você começa a destruição. E foi o que o próprio Maurício falou dos dízimos, de sexualidade, de agressividade, de glutonaria. Ou seja, o homem vai se transformando, ele vai se destruindo. E ele reduz drasticamente o tempo de passagem dele aqui. Ele não foi feito para durar 80, 90 anos. Ele foi feito para durar mais, a turma durava mais. A gente vai ver um pouco isso aqui também. Mas a gente vai se destruindo de uma forma ou de outra. E vai entrando no modo automático. Estou dizendo por mim, hein, pessoal? Vai entrando no modo automático, e você vai sendo agressivo sem ter consciência. Você vai encobrindo coisas com dinheiro, muitas vezes, mais fácil. Você vai se afastando de Deus, não tendo consciência disso, e entrando cada vez mais num buraco. Essa é a mente do homem, da capacidade que ela tem. Mas ela tem a capacidade também de te levar para o outro lado. Quando a gente começa na renovação da mente, e Paulo diz, e começa muito sério, eu conheço esse versículo pelo menos uns 40, 50 anos. E cada dia para mim ele é uma surpresa, e ele tem sido cada vez mais tremendo, mais espetacular na minha vida.
Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Acho que todo mundo conhece, Romanos 12, 2. E a palavra transformai-vos, ele vem de metamorfo em grego, né? Onde é a metamorfose, onde é realmente a mudança da natureza e da percepção. E quem inicia essa transformação da mente, a Bíblia é muito clara, isso é obra do Espírito Santo. Em João 16, 13, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, que veio depois da morte de Jesus, para que pudesse consolar, para que pudesse nos direcionar, para que pudesse nos revelar. Então, a mente, ele ilumina a mente, ele confronta erros internos nossos. E ele revela a verdade de Deus. Esse é o processo, parte do processo. E sem ele, o homem não percebe essas coisas. A gente vive num mundo muitas vezes automático, a gente não tem entendimento disso, a gente simplesmente vai vivendo, vai criando fantasmas dentro da nossa cabeça, vai reagindo num modo de defesa, num estado de alerta, você não dorme, você fica ansioso, teu corpo começa de uma forma ou de outra a reagir em função disso, você dispara procurar uma série de prazeres e fuma e come e tenta, ou seja, enfim, usar de todos os artifícios que você tem para que você possa ter essa autonomia que você não tem. E esse controle que você tem menos ainda. Em Eclesiastes 36, 26, 27, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito. Aqui começa a transformação. Deus dá um coração novo, Ele coloca o Espírito Santo, e o Espírito guia o homem. Ou seja, começa a transformação com Deus dentro do homem. Esse é o principal ponto, né? E a mente renovada, ela começa a refletir o reino. Quando a mente começa a mudar, várias coisas mudam juntos. A forma de amar muda, a forma de reagir muda, a forma de liderar muda, a forma de lidar com o dinheiro muda. E não é ficar sem dinheiro, hein? É a forma de lidar com o dinheiro. Ah, você tinha muito dinheiro, encobria as coisas, não tem dinheiro, então você mudou. Não. É a forma de lidar com o dinheiro. Porque quando você sabe lidar com o dinheiro, e você tem o discernimento do Espírito para lidar, Deus vai te dar mais dinheiro. Para que você possa usar ele da forma correta. Né? A forma de lidar com as pessoas, a reatividade. Eu tenho 3 filhos. Meu mais velho tem 31 anos de idade. Meu do meio tem 30. E o meu pequenininho que vocês conhecem aqui, o Vitório, vai fazer 6 anos. E eu estava estremecido com o meu mais velho, né? E as pessoas quando vêm de fora, que conhecem a minha relação com todos os meus filhos, ou seja, não conseguem entender. Mas como você é estremecido com o teu filho mais velho, justo com o Bruno, que era um negócio assim descomunal, ainda é a nossa relação, também com o Rafa, assim como vem se construindo e vencendo com o Vitório também, ninguém conseguia entender isso. E a gente ficou um tempo afastado, em contatos muito pequenos. E eu mandei uma mensagem para ele. Falei, vamos almoçar, Paps. Chama ele de Paps. Ele falou, vamos. E a gente marcou, eu falei, quando você pode, eu posso almoçar com você na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, ou seja, me diz você quando é que você pode almoçar. Ele falou, amanhã, já. E, lógico, eu falei, às 11h55 eu estou te esperando na porta do teu escritório, no prédio onde você trabalha. Eu estava lá às 11h55, ao meio-dia em ponto ele desceu. E eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele deu aquele sorriso, eu dei aquele sorriso, dei um abraço, um beijo.
E a gente saiu andando, como se nada houvesse acontecido. A gente sentou no restaurante, começou a conversar, começou a falar. E ele contando as coisas dele, e eu tenho muito orgulho. A gente fez uma caminhada longa. O Bruno morou na Europa há 7 anos. Eu acompanhei muito ele de perto, dentro da carreira que ele queria, no mundo do esporte. E é um negócio que eu não desejo para pai nenhum. Talvez se eu tivesse um pouco mais da mentalidade de hoje, eu teria aproveitado um pouquinho mais. Mas não foi uma coisa muito simples. O Bruno ficou careca. Não tem nenhum careca na família. Com 16 anos de idade. Por causa do estresse. Por causa da mente. Por causa da falta de conhecimento. Ficou careca. Um dia eu mostro foto deles. Ele é lindo, os olhos azuis, mas ele ficou careca. Aquilo mexeu muito comigo. Então vocês imaginam um pai vendo um filho tentando algo, tentando uma carreira dentro de um esporte competitivo, dentro do estresse que quem vê de fora diz é só glamour. Não, não é. Mas enfim, a gente continuou, ele me contando as coisas dele no almoço, eu contando as minhas coisas para ele. Uma hora eu cheguei, bom, Paps, a gente precisa conversar. Ele falou, eu não quero conversar. Eu quero seguir a minha relação com você daqui para frente, como teu filho. Eu falei, tá bom, vamos daqui para frente, não tem problema nenhum. Ele falou, talvez outra hora. E a gente continuou o papo, continuou conversando, falando da vida. Bruno casou. Tem uma experiência nova agora. Mas chegou num determinado momento que ele disse o seguinte, eu estou te vendo diferente. Desculpa. Eu não ia falar sobre isso. Eu estou te vendo diferente. Eu falei, é mesmo? É. Você está fininho, Paps. Eu falei, tô. Como eu era. Como eu fui feito, né? Eu estava diferente porque, de uma forma ou de outra, eu não estava no eixo. E eu te vendo desse jeito, eu quero te falar, então, o que aconteceu. Eu falei, fala. Para quem não ia falar, depois de 15, 20 minutos, eu quero te falar. Eu estava triste. Porque eu sabia que não era o final. Não era o final. Eu sabia que a gente não chegou no final. Mas eu não queria mais te ver da forma com que você estava. Você estava muito reativo. Eu não podia falar nada. Então não era dinheiro, não era trabalho, não era nada. Era a tua reatividade. E como é que eu posso ser reativo com um filho? Ou com uma série de outras coisas que um dia eu conto aqui? Eu não tinha consciência disso. Não era claro isso para mim. E ele foi se abrindo, e a gente foi se abrindo. Eu não falei nada, eu só estava feliz. Eu falei, uau. Ele falava, você era o cara. E eu te vendo daquele jeito. Eu me entristeci e me afastei. E eu estou te vendo diferente. Eu falei, estou aqui. Não digo que eu como antes, mas com certeza como antes numa versão melhorada. Porque esse é o fruto do Espírito, de uma forma ou de outra. E essa forma de lidar com as pessoas me abriu muita coisa dentro da cabeça. Quantas pessoas eu não afastei por reatividade, por agressividade. E o Espírito, ele começa trabalhando assim. O apóstolo abriu aqui e diz o seguinte, quem tem convicção que é admirável? A primeira coisa que começa a vir é convicção. Você começa a perceber coisas que antes não percebia. Você começa a ter revelação.
e entende onde errou. E aí começa a surgir uma transformação da forma com que você começa a agir. E você começa de uma forma ou de outra a emanar os frutos do Espírito: amor, paz, paciência. Eu costumava dizer que eu era paciente como... ou seja, a paciência era uma coisa que não existia na minha... Eu não lembro nem o significado de paciência. Porque isso que foi me colocado na cabeça. Tudo era difícil, tudo era guerra. Tudo era ontem. Eu vivi isso. Eu aprendi isso no convívio com os homens. Até muito pouco tempo atrás. E tenho que exercitar hoje também. Parece que é sempre uma guerra, é sempre alerta. Você não tem paciência com nada, é aquilo. A mansidão. Uau, o que é mansidão? Domínio próprio. Quantas portas eu quebrei? A última que eu lembro foi uma peça de cerâmica que ficava no chão para segurar uma porta, um peso de porta. Eu dei uma bica naquilo que voou caco para tudo quanto é lado, minha vida inteira, e sempre no trabalho. E era uma forma de eu colocar aquilo para fora, de eu colocar aquela minha angústia, aquela minha raiva para fora, etc. E não estou dizendo isso contra as pessoas, era contra o trabalho, era contra mim mesmo. Eu era o líder lá. Quantas vezes eu fiz isso? Bater porta, quebrar porta, chutar coisa. Um monte. Quem via de fora falava, uau! Quebrar raquete de tênis. Jesus. Até nisso. E eu lembro que eu passava, quando eu estava saindo depois da quadra, eu via uma atitude de outro cara, fazendo a mesma coisa que eu, aquilo me envergonhava, eu fazia assim. Aí eu comecei a fazer terapia. Não vou falar aqui quem era, mas era do Paraguai. O senhor se vê nisso, por isso o senhor tem vergonha disso. Uma época me chamou de suicida. E era verdade. O senhor é um suicida. O senhor trabalha no ramo que o senhor trabalha, o senhor corre de automóvel, o senhor anda de avião como hobby, isso é um suicídio, né? Não tem paz, né? O cara não consegue sentar no lugar e descansar. E quando tenta descansar, começa a tentar entender quais são esses fantasmas que você tem na cabeça, porque ele vai me atacar a qualquer hora. A gente foi criado para isso. Não digo que isso não possa acontecer, mas como é que nós vamos lidar com isso? E você para de quebrar as coisas. Num primeiro momento, porque você tem consciência que você já não tem aquele dinheiro todo para ficar comprando de novo, né? Então depois você vai, não. A gente consegue trabalhar isso. Aí esse reino começa a sair de dentro de você. Em Mateus 12:35, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do coração. Ou seja, é o que está dentro, começa a governar o que está fora. E a transformação gera, de novo, uma liderança diferente. Uma família diferente. Decisões diferentes. Quantas decisões erradas. E você sente, porque de uma forma ou de outra, o Espírito estava lá. Só que ele não era claro. Ou melhor, eu não conseguia sentir ele claramente. Então você sente lá, falando, errei aqui. Mesmo na hora que fazer, mesmo na hora que dava. Eu tenho várias experiências disso. Com dinheiro. Uma vez eu estava na rua Tabapuã, cruzando a Faria Lima, no telefone celular, falando com uma pessoa. E aquela pessoa me disse, se você não pagar esses caras, eles vão desistir do negócio.
falei, eu não vou pagar, eu quero desistir do negócio. Posso dizer isso a eles? A outra pessoa falou? Falei, pode. Eu cruzei a Faria Lima, desliguei o telefone celular. Me veio uma paz que o único termo que eu encontro para definir o que eu senti foi o tal do regozijo interno. Aí o que eu fiz? 2 dias depois, paguei a turma. Voltei atrás no que eu tinha sentido com paz. Foi o pior negócio que eu fiz até hoje da minha vida. Foi gigantesco a quantidade de dinheiro que eu perdi. Não é que doeu. Foi 1,5 braço. Isso está muito marcado. Hoje eu me alegro disso. Porque eu entendi isso. O reino não se expande primeiro no mundo. Ele se expande primeiro dentro do homem. Depois esse homem passa a refletir o reino. Em Gálatas 5:22, Maurício já falou. Alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí a gente começa a pegar exemplos que, para mim, são das historinhas, sempre. Moisés foi para o Egito. Ele virou gente no Egito. Comandou, liderou, ensinou. E matou um egípcio. Talvez o plano de Deus pudesse até ser diferente. Deixa ele lá, ele vai crescer lá dentro, ele vai descobrir quem é um hebreu, ele vai conseguir articular lá dentro e vai tirar o povo. Não, ele pegou, matou um Egito, teve que sair vazado. Então a gente pode entender o que? Moisés, manso, depois pegou, ficou no deserto, voltou, liderou de uma forma ou de outra a libertação do povo, conduziu o povo, atravessou o mar. Ou seja, você fala, isso é um cara manso? No entendimento que a gente tem? É um cara forte. Então essa confusão um pouco do cara ser forte de uma forma ou de outra e ser manso. E aí eu descobri recentemente, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que haviam na terra. Eu falei, uau! E veja como essa manifestação, de uma forma ou de outra, se manifesta lá as características. Ele intercedia pelo povo que o criticava. Se você pegar, eu não sei quantas pessoas eram, quantos israelitas eram, 400 mil. Imagina você liderando essa turma, você pega meia dúzia de 3 ou 4 que realmente estão contra você, ou que estão murmurando, ou que estão reclamando, você manda varrer do mapa aquilo. Ele não, ele de uma forma ou de outra, ele intercedia por todo mundo. Ele não buscava vingança. E ele dependia de Deus para as decisões. Em Êxodo 32, 11 e 14, basicamente, Moisés intercede por Israel, quando Deus queria julgá-los. Nem Deus aguentava mais isso. Então aqui você vê os frutos do Espírito em Moisés: mansidão, amor pelo povo, paciência. José, fidelidade e domínio próprio. José é um dos exemplos mais fortes de caráter refinado. Ele passou por traição. Venderam. Os irmãos dele venderam ele. Isso é bizarro. Escravidão, foi escravo e depois foi para a cadeia, injustamente. Mesmo assim ele manteve integridade. Em Gênesis 39, 9, como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? No caso da mulher de Potifar, a gente tem do capítulo 39, do versículo 7 ao 9, se conta a história. Isso era pressão, era todo dia, né? Eu vou ler aqui. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo.
e tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele tinha sido vendido pelos irmãos, ele tinha sido levado como escravo ao Egito, tinha sido comprado por Potifar. Mesmo sendo escravo, um negócio impressionante aconteceu com ele. Em Gênesis 39, o Senhor era com José, e ele foi homem próspero, mesmo na escravidão. E aqui eu vou começar a entrar daqui a pouquinho sobre o que a gente chama de deserto, porque o deserto que todo mundo imagina que é só desgraça, só tristeza. E o deserto é um lugar um pouquinho diferente do que tudo isso que a gente muitas vezes imagina, ou do que eu imaginava. Potifar percebe que José realmente era um cara diferenciado. José achou graça diante dele, em Gênesis 39:4. E tudo o que tinha lhe passou às mãos. Ele virou um cara de confiança. José passa a administrar toda a casa de Potifar, que não devia ser pouco. Aí surgiu a tentação. A mulher de Potifar tenta seduzi-lo repentinamente, em Gênesis 39:10, falando ela a José todos os dias. Turma, não é uma vez, não é duas, é todo dia. E aí? Vamos? Isso não é um momento isolado, isso é pressão contínua. E mesmo assim, ele ficou firme. E a resposta de José, no que a gente leu. E os 3 princípios espirituais profundos. A consciência de responsabilidade, respeito pelas pessoas e a consciência de Deus. E o ponto mais forte, como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Isso era uma parceria, ele não pecaria contra Potifar, desculpe, e não pecaria contra a sociedade. Pecaria contra Deus. Esse era o princípio dele. E o que revela isso de José? Domínio próprio, fidelidade, temor de Deus, integridade invisível. E ele escolhe Deus mesmo quando ninguém estava olhando. E o resultado imediato disso não foi recompensa. José fez tudo o que era certo, mas o resultado imediato foi injustiça. Em Gênesis 39:20, e o Senhor de José o tomou e o lançou na prisão. Ou seja, José escolheu a Deus e acaba na prisão. Isso mostra algo muito profundo. A integridade não é negociada por resultado imediato. Isso foi um teste de integridade. Ou seja, mesmo ele sendo íntegro, ele foi para a cadeia e falou, vou continuar assim. Mas Deus continua com ele. No mesmo capítulo 39 de Gênesis, no versículo 21, o Senhor, porém, era com José. Mesmo na prisão, Deus continua com ele. E esse é o processo que prepara José para algo muito maior. E ele, todo mundo sabe, depois ele se torna governador do Egito. E o famoso versículo 20 do capítulo 15, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Quantas vezes a gente é justiçado aqui? E muitas vezes quando chegavam para mim, diziam, você fez isto está errado, isso aqui, eu falava, alto lá. Existia uma necessidade minha brutal de me defender. Isso foi feito errado. Aos olhos de quem? Deveria ter sido feito assim, tem certeza? Porque você não fez. Então, ou seja, quantas vezes a gente carrega coisas que muitas vezes a gente tem claro isso como injustiça. E qual é a reação nossa? Qual é a reação da mansidão? Qual é a reação de um cara que é reativo de qualquer coisa e tem um entendimento completamente diferente? Agressividade. É a forma dele se proteger.
José ficou quieto aqui. Falou, tá bom, vamos embora. E depois Deus honrou ele. Outro também, Davi. Coração sensível a Deus. Se a gente olhar Davizinho aqui, era o cara da pedrada, né? Todo mundo sabe que Davi não era perfeito. E das coisas que são claras e conhecidas por nós sobre as atitudes de Davi. Mas essas coisas são interessantes, porque Deus, de uma forma ou de outra, faz com que nós reconheçamos isso, conheçamos isso, para entender qual que é a análise e qual que é o julgamento de Deus em cima de Davi. Afinal de contas, ele era o cara que, em Atos 13, 22, achei Davi, homem segundo o meu coração. Você lê aquilo, você fica em choque, né? Você fala, e aí? Como assim? Esse cara aqui, que mandou o marido da mulher para o fronte para morrer, para ficar com a mulher do cara? No versículo 22, e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse texto de Paulo, pregando lá em Antioquia, e resumindo a escolha de Deus por Davi. E agora a gente precisa entender três coisas muito profundas aqui, né? O primeiro, o significado segundo o coração de Deus. Essa expressão não significa que Davi era perfeito. Ele errou gravemente. Ele tomou decisões ruins também. Ele teve falhas familiares. Mas havia algo no coração dele que Deus valorizava. E o texto explica que fará toda a minha vontade. Ou seja, Deus tinha disposição. Davi tinha disposição para obedecer a Deus. Ele tinha um coração ensinável. E quando ele pecou, ele não endureceu. O próprio Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi não tenta justificar nada. Ele se quebranta diante de Deus. Isso é um coração alinhado com Deus. Davi tinha paixão pela presença de Deus. Davi não era só um rei, ele era um adorador. Ele era um verdadeiro adorador. Em Salmo 27, 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, ele tinha poder, ele tinha riqueza, ele tinha autoridade, mas o que mais desejava era a presença de Deus. As outras coisas não subiam na cabeça dele, que nem a gente costuma dizer hoje. O que ele mais adorava era a presença de Deus. Davi confiava em Deus nos momentos críticos. 1 Samuel 17, 45, tu vens a mim com espada e lança, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A confiança dele não estava na força dele, estava em Deus. E só um minutinho aqui, pessoal. Davi também mostrou misericórdia impressionante. Mesmo quando teve a chance de matar Saul, ele não matou. 1 Samuel 24, 6. Não estenderei a mão contra um ungido do Senhor. E Saul estava perseguindo Davi injustamente. Ou seja, isso era temor de Deus, isso era domínio próprio, isso era honra espiritual. O que ele fazia de diferença era a sensibilidade espiritual que ele tinha, era o arrependimento verdadeiro que ele tinha e o desejo de fazer a vontade de Deus. Esse era Davi. Por isso Deus diz, achei Davi.
Quando a gente vê Daniel também, com fidelidade e coragem tranquila, Daniel viveu um ambiente totalmente pagão. Mesmo assim, em Daniel 6:10, Daniel entrou em sua casa e 3 vezes por dia orava. Quais eram as características dele? Do fruto do Espírito que havia dentro de Daniel. Disciplina espiritual, fidelidade sob pressão, estabilidade emocional. Fidelidade, domínio próprio e paz. Paulo, que também começa com a transformação profunda. Paulo começou como perseguidor da igreja e depois se tornou um dos maiores líderes do cristianismo. Em Filipenses 4, 11 e 12, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Características dele: perseverança, amor pelas igrejas, humildade após conversão. Frutos refletidos: paciência, alegria e domínio próprio. E por último, Jesus, a plenitude do fruto. Jesus é o modelo perfeito. Afinal de contas, ele veio para ensinar e para mostrar, para demonstrar o amor pelos pecadores, autoridade com mansidão, paciência com os discípulos. Em Mateus 11, 29, sou manso e humilde de coração. Jesus combina algo muito poderoso, que é a autoridade e a mansidão. E tem uma coisa importante, onde eu quero começar a amarrar isso aqui tudo, que é o que realmente tem me chamado a atenção em um momento que eu tenho vivido ao longo desses últimos anos, né? Nenhum desses homens nasceram assim. Afinal de contas, eles são frutos do pecado do homem quando se desligou de Deus. Eles passaram por processos longos de formação. Moisés ficou 40 anos no deserto. José, anos de prisão. Davi, perseguição de Saul. Daniel, exílio. Paulo, perseguições. O fruto do Espírito, então, ele não aparece sem processos. Que é o que a gente tem feito e a gente tem vivido. E é interessante que quase todos os grandes líderes da Bíblia tiveram que aprender a governar a sua força. Isso acontece quando o Espírito Santo começa a transformar a mente e o coração. Então, o deserto de Moisés não foi sofrimento externo. Vamos lá. A gente imagina 40 anos um cara no deserto, você imagina 40 anos ele se arrastando, ele orando, ele praticamente subsistindo, sobrevivendo? Não. Vamos entender um pouquinho. Quando ele matou o egípcio e fugiu, ele foi para uma terra de um povo lá, os midians. E ele foi aceito lá. Mas ele foi bem aceito. Tanto é que um dos líderes lá deu inclusive a filha dele. Então ele viveu. Ele teve família. Era simples. Ele estava no anonimato. Ele ficou em silêncio perto de tudo que ele tinha no Egito. Mas não é que ele se arrastou no deserto. Ele teve família, ele viveu. Aquilo, de uma forma ou de outra, foi moldando o caráter dele, e não foi muito diferente da prisão de José, por exemplo. Ele foi recalibrando a identidade dele. E essa é a preparação de Deus, de uma forma ou de outra, na vida da gente. Eu posso dizer que eu estou há 20 anos numa situação que hoje é muito claro para mim que é um deserto. 19 para ser mais preciso. E o meu deserto começou quando eu tinha mais dinheiro. Era impressionante como eu encobria as coisas com dinheiro. Foi no dia que houve uma virada na minha vida, que eu fiquei sem meu trabalho, que eu fiquei sem minha família, e eu fiquei com muito dinheiro. Lá começou meu deserto. Então, deserto não é só escassez, mas deserto é escassez, sim, de propósito. E eu não entendi aquilo. Eu estava extremamente irritado. Era um negócio assim que não dava para ficar muito perto de mim. Uma vez eu estava na praia, com os meus 2 filhos menores, o Bruno e o Rafa,
gente estava num barco, e eu no telefone gritando que nem um débil mental. Pensei comigo, tem coisa errada aqui. Numa outra semana, eu não tinha o que fazer, porque eu não tinha trabalho. Eu falei, naquela época eu ainda corria de automóvel, e eu me metia a correr num campeonato europeu. 10 mil quilômetros de distância, do outro lado do mundo. Aí eu podia, se eu não tinha trabalho, eu podia muito bem pegar qualquer pessoa aí num fim de semana, ficar durante a semana, aproveitar, conhecer os lugares, me divertir. E fazer aquilo. E depois, no fim de semana, correr de automóvel, que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Mas eu não fazia isso. Eu peguei um avião quarta-feira à noite, em Guarulhos, cheguei em Frankfurt, às 2h no dia seguinte, estava 4 horas para frente, fui dormir, não conseguia dormir. Você acorda às 10, 11 horas da noite, depois vai dormir às 4, acorda às 6 da manhã, porque você tem que estar na pista na sexta-feira. Entrei num carro. Depois de Frankfurt, ainda fui para Praga, peguei um carro, guiei 200 quilômetros, cheguei na sexta-feira de manhã, dei 4 voltas e dei uma batida que destruiu o carro inteiro. Eu saí da pista na sexta-feira, voltei para Praga, guiei 200 quilômetros, peguei um avião, fui para Frankfurt, cheguei em Frankfurt, peguei um avião, vim para São Paulo. Falei, tem coisa errada aqui. Quem vê de fora, fala, uau, sensacional. Então, o deserto ele vai muito além do que falta de dinheiro. Mas muito. Aí você vai chegando numa determinada situação, isso aconteceu muito comigo. Você vai vindo, você vai entendendo, você vai sentindo isso, até que chega um determinado ponto que você começa a dar sinais que vai morrer. Era meu caso. E isso foi depois de Frankfurt, foram mais uns 15 anos, ou 13. Onde eu estava com 25 quilos a mais. Todo mundo longe de mim. Completamente impaciente, sem condições de me mexer. Não conseguia dormir, porque o teu cérebro começa a pedir de uma forma ou de outra coisas que te dêem um pouco de prazer. Aí você come, você dorme à tarde, você depois acorda, você não consegue dormir cedo, teu corpo não se regenera, e você vai entrando num círculo vicioso até a morte. E não digo que você vai morrer no dia seguinte, mas provavelmente você encurtou muito tempo a tua vida. E voltando um pouquinho para o Egito, onde Moisés aprendeu, na verdade, que ele tinha poder, tinha estratégia, tinha liderança, e no deserto ele aprendeu a dependência, paciência e escuta de Deus. E ele precisava das duas coisas para liderar Israel. Uma fase famosa que resume bem tudo isso, Moisés passou os 40 primeiros anos aprendendo quem ele era alguém. Os outros 40 aprendendo que não era ninguém. E os 40 depois, aprendendo o que Deus faz com um ninguém. E o deserto, então, vira um lugar de realinhamento, né? Em Deuteronômio 8, 2, 3. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. Mas não é humilhar para te humilhar, é tipo assim, vou te humilhar, vou te destruir. Não. É para que você consiga entender o processo, entender o que você está fazendo aqui.
E o Espírito vai te mostrando isso, para te provar e para saber o que estava no teu coração. Esse é o ponto. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. O objetivo do deserto não era destruição, era revelar o coração e alinhar dependência. E às vezes, quando a gente vem num ritmo frenético, depois daquela época que eu fiquei 5 anos desempregado, só fazendo aquelas coisas, voltei ao trabalho, e você começa numa aceleração, que quando chega num ponto específico, parece que Deus fala, deixa eu desacelerar você um pouco. Para um pouquinho. Fica quietinho um pouquinho. Não precisa ser no deserto. No meu caso é aqui no jardim, nos jardins. Para. Isso não é prisão. Isso é formação. Então, o que eu vejo o que tem especificamente acontecido comigo, eu tenho conseguido entender, muitas vezes, ainda é um processo, ainda estou em processo, mas você começa a refletir coisas. Primeiro, de uma forma ou de outra, eu preciso buscar Deus. E se você me perguntar como o Espírito funciona, eu não sei. Porque isso para mim é um mistério, mas de uma forma ou de outra, quando você começa a buscar, parece que as coisas vão vindo. E elas vêm de uma vez, boa parte delas, porque é num determinado tempo de um processo, onde as coisas começam a se ligar. E aí as coisas começam a fazer sentido em todos os momentos. E é o que uma apóstola sempre fala, o propósito ele não se perde. Ele vai acontecer. Ué, não conheceu desde o ventre, desde os ossos? Quando estava se formando, não tinha um propósito, não fez. Agora eu não estou mais falando de Moisés, estou falando de mim, estou falando de todo mundo aqui. A gente vive isso. Passa uma época da vida que a gente imagina que a gente é alguma coisa, depois passa outra época da vida que a gente vê, opa, não era bem assim. Independente do processo que cada um passe, para que a gente possa realmente cumprir o propósito. Isso é realmente ter vida e vida em abundância aqui. Eu acho que esse é o principal ponto. E eu vejo hoje, especificamente com experiências minhas próprias, das pessoas falarem, puxa, Paps, você está diferente. O que você tem? Eu não sei. Mas estou aqui. Acho que esse é o maior ponto. O que está acontecendo com o Boni? O Boni, o pessoal me chama de Boni lá fora. Eu não sei, ele está mais calmo. Está mais quieto. E no também. Mesmo na geladeira, que eu costumo brincar, eu estou numa geladeira, estou começando a sair dessa geladeira. E começa dessa forma. Ou seja, parece que as coisas vão ficando um pouquinho mais claras. Você vai tendo convicção de determinadas coisas. Ninguém vem aqui falar sobre matemática, física, química, etc. e tal, se não tem dúvida de como é que esse universo foi formado. E eu fiz uma pesquisa e eu venho há muitos anos tentando entender tudo isso. E hoje eu tenho convicção. E essa convicção que começa da forma com que o Espírito trabalha, aqui você tem as manifestações. Você começa a entrar no eixo, você começa a descobrir coisas onde você errou. Teu corpo começa a reagir, as pessoas começam a sentir. E os frutos tendem a aparecer. Então é isso que eu queria deixar hoje para vocês. Um pouquinho de umas experiências fortes que eu tive ultimamente. A do meu filho Bruno foi algo, enfim, espetacular. E eu queria dizer, os 40 anos e o deserto que todo mundo imagina, ele não é um deserto.
daqueles que a gente fala, meu Deus, estou com medo. Não, pode ir. É você entrando num processo e num treinamento. E nesse treinamento você tem frutos também. Amém?